Tem alguém aí? Não? Tem que almejar as últimas coisas. E o próprio Jesus falou assim: é mister que isso aconteça, porém ainda não é o fim. O cenário de Apocalipse, ele se divide em duas etapas. Quantas que eu falei? Duas etapas. Anderson, André, isso, alguma coisa, né? Ele se divide em duas etapas. Suponhamos que tem alguma mulher grávida aqui, não? Alguma mulher grávida aqui? Ok, ótimo. A Beli está grávida ali. Suponhamos que ela está com 9 meses de gestação. De uma hora para outra, repentina, a gente vai chamar ela de mulher grávida. Dando à luz, pode ser daqui a um pouco, se ela tiver com 9 meses agora, nós iremos chamar ela de mãe, ok? Então, ela está com dores de parto, tendo as suas contrações, o horário da gestação já é findado. Então ela está grávida agora, mas amanhã nós podemos olhar ela com o neném no colo e iremos chamar já não de mulher mais grávida, gestante, gestacional, mas iremos chamar de mãe, né? Assim também é a vida do nosso Senhor, né? Nós estamos gemelos com dores de parto, como diz Mateus 24, mas de uma hora para outra essas dores de parto se fincam, cessam, e aí a igreja sobe, e aí se instaura o arrebatamento, claro, que é da igreja, se instaura o tempo e o governo do anticristo, chamado a grande tribulação. Então parece assim que as dores de parto, a mulher grávida e o nascimento da criança andam paralelo, é repentino, é de uma hora para outra, né? É como ele diz, como um raio que sai do ocidente, se prostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. A mulher que está grávida hoje, mas se ela der à luz, aconteceu rápido, né? Então assim também é a vinda do Senhor Jesus. Então o que eu quero dizer com isso? Que a pré-tribulação e a tribulação, ela anda lado a lado. Por exemplo, o anticristo, alguém tem medo de falar essas coisas? Não precisa não, tá? Ok? O anticristo, ele, desde que Jesus morreu e ressuscitou, ele já existe. Porque o anticristo, ele não é uma pessoa, ele é um espírito que vai encarnar em uma pessoa. E a pessoa tem um perfil. Qual o perfil dessa pessoa? Muito fluente, muito eloquente. Porque o anticristo, ou seja, ele é contra Cristo. E ele vai se dizer, se nomenclaturar, que ele é Deus pelo momento. A primeira fase da vida dele, ele vai dizer que ele é Deus. Então o anticristo, ele já existe, é alguém de muito poder. Você pode dizer que é o Trump, você pode dizer que é o Papa, você pode dizer que é o Putin, você pode dizer que é qualquer um. Ninguém sabe, irmãos, qual o perfil. Eu só sei o seguinte, que todos irão ouvir ele, né? Ele também terá uma função muito diferenciada, porque no início ele vai ser uma pessoa muito boa, tá? Essa é a introdução para você não perder. Por quê? Ele vai trazer uma paz no cenário de guerra. Você imagine só, uma cidade teve uma tromba d'água e toda ela foi inundada. Os moradores daquela cidade tiveram seus danos ali irreparados, né? As casas, algumas vidas dizimadas, alguns carros levados, os bois morreram. A cidade, por exemplo, como Mariana, Brumadinho, né? Uma cidade que deve ser reconstruída. Imagine isso numa proporção bem maior, chamada mundial. Porque o anticristo não vai voltar para Brumadinho. O anticristo não vai voltar para uma comunidade chamada Vila Aliança, onde o tráfico de droga predomina. O anticristo não vai voltar somente lá para o Irã, onde os mísseis estão caindo, e agora em Israel também estão caindo. O anticristo não vai voltar para não vai vir para uma geografia específica. E Jesus não vai voltar também só para Brumadinho, para Bangu, Rio de Janeiro, né? Copacabana, não. Jesus, ele vai voltar para o mundo inteiro. A mesma coisa, Jesus sai, ele volta para o mundo e o anticristo se expõe ao mundo. O anticristo, ele vai assumir o papel de Cristo no início. Tem 2 governos separados pelas semanas de Daniel capítulo 9, depois você vai lá, porque se eu falar de escatologia é muita coisa, então eu vou rodar a Bíblia toda, eu vou embaralhar a cabeça de todo mundo vai sair daqui confuso, com medo, por aí. Então escatologia são etapas. E preste atenção, Daniel, ele diz que são as semanas do anticristo, chamados como 7 anos, dividido em 2 períodos. O primeiro período é um período de 3 anos e meio, que vai ser um período de falsa paz. Ele vai dizer que é uma pessoa boa, vai ganhar o coração de muita gente, né? E vai trazer uma ordem. Por que uma ordem? Porque quando Jesus subir com a igreja, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, você foi arrebatado, amém, irmãos? Ou você não quer?
Você está dirigindo o seu carro, houve o arrebatamento, você vai ficar no volante do carro? Vai, Rai. O que vai acontecer? Contudo, o carro vai colidir em algum lugar. Suponhamos aqui que há um maquinista de um trem, um motorista de um ônibus, e isso você vai pegando massa aí sobre a plataforma terrestre, via terrestre, mundo afora, de pessoas dirigindo, do aéreo, dos aviões e da marítima, né? Imagine só, todos esses pilotos, suponhamos aqui, se são cristãos, né? Imagine alguém operando uma máquina daquelas indústrias no qual não dá para piscar o olho e depende dele ali, esse cara é cristão. Imagine o caos que vai acontecer internamente dentro de empresa, externamente mundial. Imagine um caos de, por exemplo, uma mãe, a Bíblia diz, ai daquela que estiver grávida. De que forma? Eu entendo isso, tá? De que forma? A mulher que está grávida, a criança é pura, né? Então ela vai ser sugada do ventre daquela mãe, se a mãe na verdade não for cristã. Se for, já vai os dois, ok? Mas imagine essa criança, ela está com a barriga 3, 4, 6 meses, mas está desviada, está afastada ou não tem Cristo. Imagine nesse momento a criança ser tirada do ventre dela, ai daquela que estiver grávida. Então imagine o que vai acontecer. Imaginem os hospitais, no leito de maternidade de muitas crianças, o sumiço. Então o fator número 1 é que se anticristo vai fazer é tentar trazer resposta e amenizar essas dores que ficarão um caos e uma grande interrogação. Porém, eu trouxe algo para você que eu nunca havia falado. Nesse momento, tem umas profecias para esse momento em que diz que nesse momento toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Ok? É como se Deus fala assim, os campos já estão verdes e agora é a hora da minha colheita. E há uma palavra que você deve se observar, em que a Bíblia diz que nesse exato momento há uma abreviação de tempo. Se o texto diz sobre a abreviação de tempo, não é agora, tá? E não será depois do tempo do anticristo. Quando fala de abreviação de tempo, é porque tem um tempo determinado. É sobre esse tempo determinado do anticristo. Então se ele tem 3 anos e meio de uma falsa paz, e depois de 3 anos e meio é o 7º, ele será aquele cara mau que colocará o que todo mundo tem medo, terrível, né? Que é a marca da besta na palma da mão direita ou na testa. Esse tempo vai ser o tempo de maior escândalo. Esse tempo vai ser um tempo onde Jesus também prediz em Mateus 24, quem está no telhado não desça, quem está no campo não venha, quem está numa cidade não saia para outro. É tempo de você se esconder em caverna. Glória a Deus que eu não vou estar aqui não, filho. Aleluia, né? Então presta atenção. Por que eu estou dizendo isso tudo? Está confuso para vocês? Não. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu acho muita vantagem vocês se classificarem na primeira etapa. Vou repetir mais uma vez para você que estava dormindo. Gente, quem está passando mal com dor de cabeça sou eu. Você está bem, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu acho muita vantagem todos nós nos classificarmos na primeira etapa. Ok? Deixar para ficar na repescagem lá no final dá problema. Então essa é a questão em que nós devemos aprender. Por quê? Porque tem uma tipologia bíblica que é fabulosa, em que ela fala de uma igreja, Bill, e a igreja é colocada como as 10 virgens. 5 são prudentes, são as vivas, são as enérgicas, são as que estão com fogo, e 5 são loucas, são aquelas que, né, andam se arrastando, né, meio desviada ou desviada por inteiro, né? E elas fazem a tipologia do que é a igreja de Cristo. Quem está vivo, a Bíblia diz que ouve-se a voz do noivo, o noivo chegou, e elas entram, né, para ceiar com ele, entram para casar com ele, que é uma tipologia bíblica de casamento com Cristo. E as 5 loucas, elas ficam batendo na porta: Senhor, abre a porta, abre a porta. E o que ele diz? Não vos conheço, né? Mas elas eram conhecidas. Elas frequentavam culto, porque elas chamam ele de Senhor. E elas estavam à espera dele. Estavam ou não estavam? Estavam no mesmo lugar das outras, só que estavam de qualquer jeito. Então quem temos a garantia que todos seremos salvos aqui? Quem temos? Como é que está o seu coração hoje? Machucado com quem e com quem? Então que nós saímos daqui dessa manhã altamente refletivos sobre aquilo que Deus há de falar, tá legal? Lembrando que a parte de escatologia é muito difícil, porque é um cenário de apontamento de possibilidades. Não sou o dono da razão. Eu não acredito que a igreja vai passar na grande tribulação.
Tem pessoas renomadas aí, altamente renomadas, que afirmam que a igreja vai passar na grande tribulação. Eu falei, opcional. Eu também acredito que a igreja vai passar na grande tribulação, mas aquela igreja que ficou aí, ó, essas 5 partes das loucas e as nércias, também a igreja vai passar. Tem que ter o casamento com o Senhor. Apocalipse 19 diz que haverá o casamento chamado bodas do Cordeiro. Diz que nós estaremos com o Senhor e nós teremos esse casamento. E nesse momento que a terra está em caos, nós estamos em Cristo, fazendo a bodas do Cordeiro. Não tem como. Eu vou trazer algo aqui, vou te mostrar biblicamente que acredito eu que aqueles que são lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus não experimentarão da grande tribulação. Eu tenho um vídeo que eu botei no story, não sei se você acompanha os stories que eu faço. Agora eu comecei a fazer uns stories de estudos, né? Um resumo, preste atenção. Nesse vídeo eu coloquei umas indagações dessas pessoas em que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Simplesmente o fato que eles se apoiam o seguinte: nós não somos melhor que Daniel. E Daniel foi levado pelo cativeiro babilônico. Irmãos, o cativeiro babilônico foi uma profecia que Deus deu para todos. Era cativeiro tanto para quem ficou em Jerusalém, tanto para quem foi exilado para a Babilônia. Aí eles dizem assim, não, porque os antigos sofreram, porque os nossos pais foram lançados em cova dos leões. Aí todo esse sofrimento, tudo bem, e aonde se encaixa Cristo aí? Porque se Cristo não veio para remir dos nossos pecados, para nos salvar e pagar o preço da nossa condenação, cadê a graça dele? Então uma única diferença que eu acho, que não somos literalmente melhor do que nenhum dos antepassados, mas é como a Bíblia diz, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a total diferença, eu só me apoio nele, ok? Amém? E nele nós fazemos a nossa plataforma, que não haverá nenhum tipo de sofrimento para a igreja que está no óleo, ok? Vamos lá, então o nosso tema hoje é fim dos tempos, amém? Repete comigo, fim dos tempos. Tempos, ok? Que a palavra Apocalipse ela é feita com muitas fases. Deixa eu enumerar se eu aqui lembro aqui. Tem que revisar isso tudo. Por exemplo, nós temos uma etapa agora que é o princípio das dores. Qual a outra etapa de Apocalipse agora? É o governo do anticristo. Aí, governo do anticristo, Jesus vem visivelmente nos ares. Visivelmente. Essa primeira vinda dele é invisível. A primeira vinda é audível. Trombeta, ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo irão ressuscitar, e nós que estamos vivos seremos arrebatados com ele. A terceira vinda de Jesus, terceira. Qual é a primeira? Do ventre de Maria. Qual é a segunda? Nas nuvens, com trombeta. Qual é a terceira? Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Como que essa terceira vinda? Israel está sendo oprimido, Israel está cercado pelo inimigo, o cenário vai ser lá, tá? E aí todo inimigo quer dizimar Israel. Nesse exato momento, os israelitas que não creem em Jesus como Messias vão olhar e falar, olha o nosso Messias aí. Porque na verdade eles estão esperando a primeira vinda, mas Jesus está vindo como a terceira vinda. Então todos eles que são ortodoxos, não messiânicos. O que é ortodoxo? Da antiga aliança abraâmica e mosaica, eles irão dobrar o joelho, o nosso Messias está vindo. E aí irão dobrar o joelho e irão dizer, né? Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse momento, Jesus pelo poder, lembra que ele tem uma espada afiada na boca? Não é uma espada, é o poder, a ordem que sai dele. Ele repreende Satanás e a besta também, tá? E lança no lago de fogo. Ainda não, é o lago de fogo com enxofre, no Hades. Ele lança lá. E depois, biblicamente, Jesus fica na terra, ok? E nós iremos instaurar o reino milenar. O que é o reino milenar? 1000 anos com Jesus aqui na terra. A profecia bíblica é que nós andaremos com o leão e não seremos afligidos por ele, nem a serpente nenhum. A paz que excede entendimento. Nesse momento, por 1000 anos Satanás está preso. 1000 anos Satanás está o quê? Preso. E nós estamos governando com Cristo nessa terra, sem violência, sem nada, 1000 anos, né? Acredito que nós estamos atingindo o sexto milênio de vida, raça humana na terra. Então nós estamos atingindo o número do homem agora, tá? O número do homem está sendo fechado agora. Nós estamos há dias ou há poucos anos de entrar
no 6º milênio de vida humana na terra, com mais 1000 anos em que a gente vai viver, que é o número da perfeição. Deus, ou seja, tudo que Deus programou para o Éden, lá para o homem, tudo que Deus falou que ia fazer, todo sonho que Deus tinha, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Nós iremos fazer aquilo que Deus tentou fazer com Adão no Éden durante 1000 anos. Só que a Bíblia diz que ao final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto. Meu Deus do céu, que lamento falar isso. E a Bíblia diz que por pouco tempo, senão ele enganariam até os escolhidos. Como é que pode alguém experimentar uma paz que excede todo o entendimento, experimentar uma vida sem Satanás, após ele ser solto, vai querer segui-lo de novo? Aí vem os próximos cenários, que é o julgamento de todas as nações, todos os mortos de todas as épocas, todos, menos os que foram arrebatados, aqueles que passaram pela grande tribulação, serão levados ao tribunal de Deus, onde haverá o juízo de Deus. É o tribunal final de todas as nações. E ali, meu irmão, a vara vai cantar, sarrafo vai pegar, vai ser colocado um telão com tudo que você faz no secreto. E agora? Irmão, Deus trará todas as obras, as ocultas, e ali a sentença final. E ali quem tem que ir direto para a eternidade agora está no Seol, vai ser lançado no lago de enxofre ardente de fogo, que é a segunda morte, que é para sempre. E aí, meu irmão, nós iremos ouvir aquilo em que João viu: eu vi a nova Jerusalém descer do céu com a noiva adornada, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus, estaremos com ele para sempre. Acabou. Essa é a sua história em quadrinhos sobre o que te espera. Qual o reino que você quer participar? Qual lugar que você quer estar? Na eternidade. A eternidade é tanto o inferno quanto o céu. Onde você quer ir? Me responda, gente. Então faça por onde? Amém? Santifique, ok? Vai ter gente salva na grande tribulação? Vai, mas vai ser muito difícil. Há quem diga assim: o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Eu não digo que isso seria uma verdade, porque o Espírito Santo, Deus e o Filho, eles são onipresentes, então eles estão em todos os lugares. Mas eu acredito que essa manifestação se cessará, porque é o tempo do anticristo, né? Então ele respeita o tempo, é o tempo determinado para ele. Então ele vai fazer uma arruaça aí, ok? Está comigo aí, não? Vamos lá? Que Deus nos dê graça nessa manhã. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Eu preciso de alguma coisa para apoiar aqui, esqueci um negócio. As luzes vêm toda para cá. Dá alguma coisa para me apoiar aqui, alguém? Ok? Me dá assim um paco de dólar, por favor, para me botar aqui embaixo. Vamos lá, Mateus capítulo 24, por favor. Mateus 24. Tem que ser bem grosso, bem grosso. Vou botar isso aqui no meu telefone. Mais ainda, irmã, me dá aí, por favor. Mateus 24. De repente o paizão pega lá para mim lá. Parece não, gente, faz uma diferença que a luz vem toda aqui. Ele está lá. Aí, melhorou, show. Vamos lá. Obrigado aí, viu? Vamos lá, amados, Mateus 24, verso 6. Depois a senhora pega o que a senhora me deu aqui, tá? Mateus 24, verso 6. Posso ler com vocês, irmãos? Por favor, permita. Vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra nação, um reino guerreará contra outro reino, haverá fome, terremoto em vários lugares do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tudo que eu falei esse tempo todo está escrito aqui. Vamos lá. Se você tiver que se apoiar e quiser saber a escatologia dos últimos dias, você está no que é prévia e no que vai iniciar. Então, todo mundo, vamos ler em voz alta comigo, por favor? Todo mundo junto, pode ser, família? Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra. Uma nação guerreará contra outra nação, e um reino contra outro reino. Haverá fome, terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo. Ótimo, que legal, né? Bom, essas 3 palavras ou 3 versículos dito por Jesus, né? Foi o momento em que ele está
nostálgico com os seus discípulos, e os discípulos começam a mostrar para eles as grandes construções de Jerusalém. Aí Jesus diz para eles assim, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, vai ser tudo destruído. E ela é real. Quando você olha em Jerusalém, Alexandre, você vai ver a cidade sendo dizimada e reconstruída. Por exemplo, o tanque de Siloé, o tanque de Betesda, eu fui até lá embaixo. O tanque de Betesda é muito fundo, Alexandre. Muito fundo, porque houve guerras e guerras civis, no qual a cidade de Jerusalém foi destruída e foi reparada por várias vezes. A via dolorosa, muito obrigado, pastor. A via dolorosa em que nós caminhamos por ela é o mesmo caminho da cidade reconstruída, tá? Mas de séculos à frente, mas é o mesmo caminho. Por exemplo, o Monte Moriá é o mesmo, o túmulo de Jesus é o mesmo, mas alguns lugares, na verdade, são muito profundos, porque a cidade foi construída em cima de cidade. Agora, recentemente, nós estávamos lá e foi descoberto um tanque batismal. Um tanque batismal, isso aqui. Um tanque batismal. Assim, tu vai derrubar, meu filho. O cara sabe correr, mas não sabe botar o tablet aqui. O cara sabe correr, mas não sabe colocar o tablet aqui. Quando for vô, vai te ensinar tudo isso aí, viu? Amém. Amém? Dá uma corrida pra gente. Presta atenção. Então, quando nós fomos lá agora, vimos escavações de muralhas dos tempos de Jesus do primeiro século sendo agora descoberta. Ok? Então presta atenção. Esse assunto aqui, dito por Jesus entre todos eles, juro que eu gostaria de ficar hoje em Mateus 24 por completo. Seria fabuloso, mas eu preciso colocar algumas coisas que eu nunca pus para vocês, de uma atualidade que está acontecendo. Por exemplo, vou falar sobre o avanço da tecnologia hoje, né? Hoje nós temos a IA aí, né? Inteligência artificial. Temos o carro, não sei, eu experimentei isso lá nos Estados Unidos, em Nova York agora. Se você quiser um Uber sem motorista, vem pela Tesla. Sem motorista, não precisa. A máquina humana, a máquina robô está substituindo um trabalho humano. Isso já é uma realidade em muitas indústrias. Mas eu vou falar isso lá para frente para juntar tudo para a gente aqui. Jesus, quando ele diz de guerra e rumores de guerra, se você ligar a tua televisão hoje, qual é o assunto que você vai ouvir? Qual assunto você vai ouvir? Tudo bem, pastor, existe uma guerra civil aqui também. Também faz parte. Nação contra nação. Por exemplo, eu diria, não vou ser aqui também tão idiota assim, mas eu diria que um comando contra o outro é uma guerra. Deixa de ser, não é? É ou não é? Uma facção contra a outra é uma guerra. E cada vez se instaura mais. Antigamente era um comando contra o outro, agora é uma milícia contra outra. A gente vive numa guerra também, civil. Uma guerra civil aqui. Mas existe guerra de países com bombardeios, com ameaças. Não sei se você sabe, mas a intenção de Israel atacar o Irã é por causa da quantidade de urânio em que o Irã estava fazendo. Ou seja, fora do acordo entre eles de ONU, de acordo de países. Porque se fizer uma massificação de uma bomba muito massiva, ela pode destruir um país inteiro. Então eles têm um acordo. É a mesma coisa sobre cédulas de dinheiro. O Brasil não pode produzir dinheiro por conta própria, não. Tem que ter um acordo. Já pensou? Senão a gente vai enriquecer. Vamos lá, vamos produzir dinheiro, gente, sem acordo. Vamos produzir dinheiro e vamos sair comprando as outras nações. Então é tudo controlado, o acordo entre esses países feitos, entendeu? Para isso que existe toda essa política aí, que na verdade se torna hoje uma politicagem. Dá para entender mais ou menos, né? Tá? A mesma coisa dessa questão de dinheiro também é relatada sobre o poder bélico de cada nação, né? Então tem uma regra entre eles para não deixar massivo. Por exemplo, o urânio, uma bomba de urânio dizima o Brasil, qualquer outra nação. E o que eu acho engraçado, esses dias eu estava vindo, aí tinha uns soldados, né, com aqueles caminhão do exército, tudo menininho, parecendo um franguinho, né, aqueles bem magrinhos assim, né? Aí tudo com o celular na mão e fazendo gargalhada. Aí minha filha falou assim: pai, e o Lula ainda quer arrumar problema pra gente ainda. Olha assim, menina. A Steck falou: e o Lula ainda quer arrumar problema pra gente ainda. Olha os meninos de guerra que a gente vai ter. E você viu a internet, eles dançando passinho de funk lá, vai pra cá, vai pra lá, né? Terrível, cara, né? Meu irmão, o Brasil tem condição dessas coisas não. Deixa a gente quietinho aqui, irmão, por favor. É ou não é, gente? Presta atenção, pessoal.
Mas ouvireis de guerra e rumores de guerra. O que é guerra? Realidade. E o que é rumor? Rumor é a fofoca da guerra. O que é rumor? Rumor é a gente, através da tecnologia, mais uma vez eu estou avançando a tecnologia aqui, através da tecnologia em que nós temos, se um míssil cair lá, acusa no seu celular, no seu telefone, numa página de internet, em qualquer outro meio de comunicação, de uma velocidade absurda, que antigamente isso aí chegava a notícia com um tempo muito atrasado, no qual já tinha até sido restaurada a cidade e você estava recebendo a notícia agora. Agora não, agora é danoso, numa fração de segundos, milésimo de segundo, ou ao vivo, se não for o caso. Eu acompanho algumas páginas de Israel lá, e é ao vivo. Inclusive os repórteres esse dia estavam fazendo uma reportagem, um míssil caiu atrás dele, né? E está em grande destaque assim, que quase que o míssil cai atrás dele. Isso é interessante também, esses mísseis em Israel. Por quê? Porque é onde eu quero falar sobre o terceiro templo. Nós estivemos em Israel agora, no Museu de Israel, um museu chamado Museu do Templo. E nesse Museu do Templo tem uma réplica. Alguém já foi na Universal, aqui na sede, que viu uma réplica da cidade de Jerusalém? Já? Alguém já foi lá, não? Viu? Ok. É mais ou menos, o museu ele tem uma réplica do tabernáculo, não da cidade, que a cidade já está lá, ok? Mas ele tem uma réplica do tabernáculo. Qual o tabernáculo? O mesmo tabernáculo em que Salomão fez, em que teve o culto a Deus lá. O mesmo tabernáculo que tinha uma arraiá, que os animais eram trazidos para sacrifício, para perdão do pecado do povo. Todos os utensílios de tamanho, de matéria, estão todos eles feitos. Tudo que há no tabernáculo, desde o arraiá, chamado o quintal, o lugar, Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que Jesus falou o seu caminho, a verdade e a vida? Porque quando você vai no tabernáculo, você encontra ali o lugar do sacrifício, eu sou o caminho, né? Aí depois você encontra o lugar do candelabro, com as mesas de pães, eu sou a verdade. Aí depois você encontra o lugar onde está a arca, eu sou a vida. Então o tabernáculo também era a tipologia de Jesus Cristo, o sacrifício que ele haveria de fazer. Pois 3 vezes, eu sou o caminho, início, eu sou a verdade, o meio do tabernáculo, e eu sou a vida, a arca da aliança que está lá. Aí presta atenção, todos os utensílios estão lá, todos. Se você entrar no bairro judaico, você vai ver uma menorá de ouro, tá? Uma menorá de ouro protegida com vidros balísticos, vidros temperados, blindados, dessa grossura, para que todos vejam lá. A menorá, já que será utilizada no terceiro templo, já está pronta. A roupa dos sacerdotes, que nós fomos lá, quem foi em Israel comigo viu, já está pronta. A bacia de bronze já está pronta. Todo o aparato para que funcione o culto. Mas quem vai estar nesse tabernáculo aí, nesse novo templo? Não é Jesus, não é Deus. Esse tabernáculo é a profecia do anticristo, que Daniel diz que ele vai se assentar no lugar santo, vai profanar o lugar e vai se nomenclaturar e querer a adoração e dizer que ele é Deus. Aí uma coisa que me chamou a atenção lá, e depois eu falei para particular entre um e outro, né, para não entrar em conflito, que eles falaram assim: tem tudo preparado, menos a arca. Aí na hora o Espírito acendeu e falou assim: não precisa da arca. Por que vai precisar da arca? Se tiver a arca simboliza a presença de Deus. E já que ele vai se assentar no lugar onde Deus estava, então não precisa de arca. Ele vai dizer que é arca, ele vai dizer que é Deus, e ele vai se nomenclaturar como Deus. Está comigo aí, não? Aí onde eu quero dizer para vocês ficarem atentos. Essa semana, no início da semana, eu vi um defragmento de um drone de Israel, uma proteção de Israel, que conseguiu combater um míssil, mas caiu do lado do Monte Sião, que é onde está ali a Doma da Rocha. Se você não sabe, a Doma da Rocha, aquela cúpula dourada, alguém já viu aquela cúpula dourada? Que é o destaque em Jerusalém, onde todo mundo tira foto e fala: nossa, chegamos em Jerusalém. Porque a Doma da Rocha é o lugar de uma mesquita muçulmana. É o lugar onde os muçulmanos hoje, descendentes de Ismael, eles dominam aquele lugar. Aquele lugar é uma briga. Judeus querem aquele lugar e muçulmanos querem aquele lugar. Mas hoje eles sobre o poder dos muçulmanos, ok? Então todos os árabes muçulmanos, né, adoradores de Alá, tem aquele lugar como a sua mesquita mais sagrada do mundo. E a profecia é que o terceiro templo será reconstruído no lugar do primeiro e do segundo, que é ali.
Ali também é o lugar de Gênesis. Muito obrigado, irmão. Ali é o lugar de Gênesis. Nós temos até uma foto aí, se tiver. Ali nós temos o lugar do Gênesis 22. Historicamente, geograficamente, diz que esse lugar é o lugar onde Abraão levou Isaac para sacrificar. Por isso que os muçulmanos também têm Abraão também como símbolo de fé. Nosso pai Abraão, a mesma coisa que todo judeu. Está comigo aí, não? Aí, meu irmão, essa semana Israel não conseguiu combater porque o Irã está com muitos mísseis falsos, né? Em que não tem poderes assim. Na verdade está jogando um monte. Ele joga uma cápsula e aí se abre. Então Israel fica eliminando todos eles. E um desses mísseis caiu bem perto dali. E eu havia falado isso. E lá eu havia falado também para o pessoal da caravana. Falei: meu irmão, se o terceiro templo for reconstruído aqui, ou vai ter um acordo de paz entre o judeu e muçulmano, ou o que vai acontecer, vai ter uma guerra, vai pegar um míssil nessa doma aqui, e eles vão entrar em acordo entre eles para que eles se construam isso aí. Então, ou um acordo de paz pacífico, que eu acho muito difícil, ou isso vai ser destruído, e eles vão se unir através do poder, da influência do anticristo, para que eles possam construir. E essa semana um míssil caiu bem ao lado. O alvo está chegando cada vez mais próximo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Tem alguém comigo aí, não? Não estou certo, não sou o dono da razão. Estou trazendo possibilidades. Que vai ser construído nesse lugar? Vai, nesse lugar. Mas será que vai ser através de um míssil? Por exemplo, se você sabe, Dubai é árabe. Os iranianos também são árabes. Só que existem poderes entre eles, facções entre eles. A religião é uma só, mas eles pensam diferente. Dubai está sendo atacada pelo seu próprio povo árabe. Não é judeu que mora em Dubai, são árabes, estão sendo atacados. Então, irmão, há um risco muito grande agora. A gente está vivendo horas do maior fenômeno que possa acontecer na terra: a volta do Senhor Jesus e o poder do anticristo sendo colocado diante de todos aqueles que vão ficar. Quem vai subir? E ouvirei de guerra e rumores de guerra, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Você vê as notícias de fome? Os países aí da África são os países no qual todo mundo quer fazer. Eu quero fazer missões na África, né? Países que estão sendo atacados com uma devastação de fome devido à sua economia financeira. Por exemplo, até a própria Venezuela, há relatos em que esse poder central do ex-presidente aí, que fazia esse monopólio todo, pessoas passavam necessidade, e agora mais ainda. Então a fome, ela é uma realidade também bíblica dos últimos dias. Então o que nós vivemos hoje é o princípio das dores. Olha o que diz no versículo 14 de Mateus 24, por favor. As boas novas a respeito do reino de Deus serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Por favor, repete comigo: para que todos ouçam, faça essa gentileza, e depois virá o fim. Todo mundo acha que o fim é agora. Não é. O fim não é agora. Jesus voltando é apenas o princípio das dores. Quando que é esse fim? Esse fim é onde eu vou dizer para você que depois do arrebatamento, todos irão dar atenção e sentir falta da igreja. Todos irão sentir falta da pregação. Todos irão sentir falta de louvor. Os pastores que vão subir, a liderança que vai subir, a mãe que pregou que o filho não quis ouvir, eles irão sentir extremamente uma saudade absurda da gente. Por que eu não ouvi? Por que eu não obedeci? Todos aqueles que sabem desse fenômeno, tá? Mas não acreditam, não se posicionam para eles, vão sentir uma saudade absurda da presença da igreja e a afluência que ela tem aqui na terra. Todos eles. Só que o texto diz sobre o fim, e não é agora. Essa escatologia de Mateus 24, ela se divide em duas partes. A parte em que é o princípio das dores e a parte em que você vai caminhar para o fim. Então o evangelho será pregado depois do arrebatamento como nunca. Como nunca.
Todo mundo vai dizer: gente, o que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que o fenômeno ele é mundial? Lembra disso, gente? Então todos vão saber. As pessoas irão cochichar: cara, isso foi o arrebatamento da igreja, os crentes subiram. Então todo mundo vai saber do que está acontecendo, principalmente quando o assunto do anticristo for colocado à tônica e as pessoas virem o que ele é capaz de fazer. Portanto, que diz a marca da besta? A marca da besta vai ser um sinal obrigatório ser colocado, e todo aquele que quer comer, e que quer viver, e quer sair, transitar de um lugar para o outro, vai ter que ter a marca da besta. E quem não quiser colocar, por exemplo, eu falei da robótica hoje, da tecnologia. Eu acredito muito que nesse tempo os robôs também estarão fiscalizando. Eu não sei se você acredita, mas esses filmes que mostram essa tecnologia de robôs, é tudo uma realidade para um futuro bem presente agora. Vai acontecer isso, esse reconhecimento facial. Quantos traficantes às vezes vão para o jogo de futebol e a câmera pega a face dele, da identidade, tudo procurando? Meu irmão, mas olha, não sei se você sabe, mas documento físico de papel sumiu da nossa mão. Tudo hoje é digital. E outra questão, está na tecnologia. Quando eu chegar para lá, alguém tem dinheiro? Meu irmão, eu estou com uma mochila ali, não pegue por favor. Eu estou com uma mochila ali, tem R$400 na bolsa da frente, nem eu sabia. Mó tempão, falei: não pegue, não toque, não pegue, não mexa, ok? Eu fui ver esses dias, porque a gente não está, quem tem dinheiro nem está mexendo. Ninguém tem mais dinheiro, irmãos, a não ser eu. Ninguém tem mais dinheiro, tudo é eletrônico. Vai pagar alguma coisa, QR Code. Vai pagar alguma coisa, um código digital. Vai pagar alguma coisa, cartão, chip. Por que não a marca da besta será chip para todo mundo? O que se fala mais hoje? Não sei se você viu, a indústria na pandemia automobilística, ela teve uma defasagem, uma parada, porque o chip que comanda o carro todo estava em escassez. Um chip, por que não ele? Olha o celular que você tem. Antigamente você tinha um notebook, um desktop, um aparelho celular, você tinha tudo. E hoje você tem um aparelho na mão que faz tudo que você precisava de um arsenal tecnológico para mexer. O avanço da tecnologia. Isso tudo é um parente também, um parentesco para os últimos dias. Lembra que eu falei que o conhecimento vai acontecer? E vai. Olha só, esse texto é profético de Abacuque, capítulo 2, verso 3. Essa é uma visão futura. Descreve o fim de tudo que se cumprirá. Repete comigo: descreve o fim de tudo que se cumprirá. Se parecer que vai demorar a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe os arrogantes, vejam bem os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, vive por sua fidelidade a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Por isso, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Ou seja, mesmo na maior catástrofe, mesmo no maior evento acontecendo, Deus será glorificado. Por quê? Porque aqueles que brincaram irão falar: Deus cumpriu com a sua palavra, foi eu que não acreditei, não me posicionei. Toda a terra, os repórteres irão falar o que aconteceu, irão dar explicação. Alguém disse que são OVNIs, ET, que será sugado, mas ninguém sustentará essa falsidade, ou essa palavra falsa. Todos irão concordar em que somente quem sumiu foi a igreja do Senhor Jesus. Ninguém vai sumir, ninguém vai ser sugado que não tem um compromisso, uma aliança com Jesus. Quando irão passar o pente fino na terra, vai pensar: e o traficante sumiu, e o prostituto sumiu, e o ladrão sumiu. Não, ficaram. Quem sumiu? Os santos, os remidos, os comprados com preço de sangue, os que não aceitam a mentira, os que andam na verdade, os que são leal a Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Alguém dá um glória a Deus aí, meu irmão? Não se assuste
Contudo, em que vai acontecer? Veja o que diz Mateus 24, verso 12. Nos fins dos tempos, eu estou em concordância ainda. No fim dos tempos, o pecado aumentará e o amor de muito se esfriará. Se tem uma profecia real, verdadeira, visível, é essa agora: o aumento desacerbado do pecado, incontrolável do pecado. E não é para quem já tem o pecado, mas é para quem é santo. O que o texto diz? Que até os santos estão pecando, até aqueles que se santificaram pelo momento agora estão abrindo mão. De que forma isso? O pecado está sendo habilitado em nosso meio. Temos que aceitar os homossexuais agora, com a sua opção sexual na igreja. Estamos habilitando o pecado. Temos que aceitar divórcio em cima de divórcio na igreja. Temos que aceitar agora o que é para o mundo dentro da igreja. É tatuagem para cá, é tatuagem para lá, é bebida para cá, é bebida para lá. Posso ouvir música secular e posso ouvir louvor. O pecado agora não está mais lá não. Lá nós conhecemos quem peca. Agora estamos habilitando ele aqui com a palavra. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu sou bitolado. Eu estou no mundo, então fica. Só não reclama se não ouvir a trombeta. Só não reclama que lhe faltou instrução. Lembra que elas ficaram: Senhor, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Qual era a questão em tese ali? Azeite. Azeite significa presença, envolvimento com Deus, com o corpo de Deus. Preste atenção, o aumento do pecado vai ser normal. E outro assunto: o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Diz para mim se não é a coisa mais óbvia que nós estamos vendo hoje. Policial agora, um comandante, forjou friamente a morte da esposa, dizendo que ela tinha tirado a vida. Se você ouve os áudios dele, você fica apavorado. Ela está viva, vem para cá. Ela se matou, ela tirou a vida. Não tem como. Uma menina bonita daquela, cheia de vida. Mas é o amor. Quantas crianças estão sendo abusadas sexualmente? Acabou o respeito, o amor se esfriou. Ninguém respeita mais o altar. Pastor só prega, só presta quando ri para você. O amor está se esfriando. A reverência a Deus, a palavra, o sacerdote. Na verdade, se as pessoas se afastaram de Deus, como é que a gente vai conseguir se aproximar delas? Se as pessoas não têm mais pudor, ou seja, temor a Deus, como é que vai respeitar uma liderança? Agora preste atenção, o amor de muitos se esfriará. O mundo tem amor? Não, a Bíblia diz que Deus é amor. Nós conhecemos a Deus. Então esse versículo fala de quem? Da gente. O mundo sempre foi mundo. O mundo sempre odiou. O mundo sempre deu o que ele tem. Qual é a questão lógica aqui? Nós que éramos para amar. Quando eu digo amor, é respeito, compromisso, aliança. A igreja está pior do que o mundo. Não estou mandando ninguém para lá, porque lá é ruim demais. Aqui é o lugar, pelo menos onde você está vendo uma palavra de recuperação. De repente vai que você tira nota 10 nessa matéria e hoje é aprovado. Mas preste atenção, o pecado aumentará, o amor de muitos se esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será? Uau. Irmão, tem pavor de gente fria. Gente fria fica falando da vida dos outros, colocando recadinho na internet. Gente fria, elas dizem assim, ó, gente fria, porque
nós temos que ser calorosos. A Bíblia diz assim, ó, na união dos irmãos Deus ordena a bênção. Deus nunca mandou você distanciar. Gente fria, preciso cuidar da minha casa. Machucado com a igreja, se machucou com a igreja. Isso é mentira. Josué, ele foi homem, ele disse assim, ó, eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Cuidado, cuidado. Gente fria diz assim, ó, vou tirar a mão da obra, não vou trabalhar mais não. Fica, é opcional sua, mas você vai ser um dos maiores pregadores depois que Jesus voltar. Que você vai se arrepender amargamente de não ter agido de forma antecipada. E a gente vai precisar de pregadores para depois do arrebatamento. Fala para o seu irmão, você vai pregar para caramba. Sério? Sério? Há um número bíblico em Apocalipse que diz os 144 mil chamados escolhidos. Os TJ, Testemunho de Jeová, usam isso de forma distorcida, dentro de uma heresia, mas literalmente esses são os 144 mil judeus que Deus vai levantar e vai guardá-los para que eles sejam testemunhas nesse tempo em que será o tempo do anticristo, para que eles preguem lá, e eles vão ser guardados, tá legal? Vão ser guardados, os escolhidos, ok? Preste atenção, que tipo de perfil que nós teremos nos últimos dias, né? Então sabemos que o aumento do pecado e o amor de muitos vai se esfriar, que é o pré-arrebatamento. O que é o pecado? Rejeição a Deus. E o que é o amor se esfriar, né? Amor se esfriar é deixar de amar Deus, as coisas de Deus, e amar mais o dinheiro, ok? Amar o seu próprio ego. Veja bem o que Paulo diz a Timóteo sobre os últimos dias. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso número 1. Se tem alguém que vai ficar, diga amém. Saiba que nos últimos dias, terrível, né? Coitado do amigo que falou, vi que foi um homem aí, nem vi quem foi. Deus te abençoe, meu irmão. Peça perdão aí. Vamos lá. Posso ler com os irmãos? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Amados, entenda uma coisa. Por exemplo, você quer passar um concurso. Aí você diz para mim, pastor, é difícil o concurso. Mas quando você bota muito na frente, é porque é brabo. E o Tiago, ele reforça. Tiago, quando ele fala que é muito, ele fala, é muito, mas é muito, muito, muito mesmo. Não é assim que você fala, Tiago? Já viu alguém que fala muito várias vezes? Porque ela está potencializando, chamando a sua atenção, de que aquilo é muito difícil. Ou é muita coisa, sei lá, ou muito para o bem ou muito para o mal, né? E olha como é que ele diz a carta. Quem está enjoado aí, irmãos? Está aprendendo, irmãos? Está aprendendo? Bom, se você não acredita na escatologia dessa forma aqui, eu lhe respeito também, mas eu sou aqueles que acreditam que a igreja não vai passar na grande tribulação, ok? Sou pré, vamos lá. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, muito, muito, muito mesmo, muito. Entendeu ou não? Porque as pessoas só amarão a si mesmo. Egoísmo. Até na igreja, eu canso de falar, meu irmão, a igreja é universal. É universal, ele é do outro lado. O que eu digo, a igreja é universal. Eu não consigo, Darlan, eu não consigo ter olhos somente para um ministério. Aí tem gente que ignora tudo, mas só olha o seu ministério, não olha a igreja como um todo. Nós precisamos ser daqueles imparciais, sem escolher lado. Então as pessoas querem farinha pouca, meu pirão primeiro, porque eles só amarão a si mesmo e também aos seus dinheiros. Serão arrogantes, serão orgulhosas, zombarão de Deus, irão desobedecer os seus pais, serão ingratos e serão profanos. Não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão aos outros, não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe dessas pessoas. Tudo de ruim está aqui. E a gente conhece pessoas com esse jeito, e a gente é meu amigo, coitado.
Coitado, salva-te a ti mesmo, irmão. Salva-te a ti mesmo. Se alguém apaga a tua lâmpada, não é digno de ficar do teu lugar. Não é digno. Está comigo aí, irmãos? Olha o que vai acontecer nos últimos dias. Trairão, perderão a sua afeição. As pessoas se mutilarão, tirarão a imagem de Deus, colocarão a sua própria imagem. Trairão, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, perigoso demais. Serão religiosas apenas na aparência. Então dá para enganar a gente. Apenas na aparência irão dizer: eu sou crente, eu sou cristã, eu sou rebote, eu sou de Jesus. Apenas na aparência. Mas irão rejeitar o poder capaz de dar a verdadeira devoção. O que é isso? Irão rejeitar a sã doutrina, irão rejeitar o conserto, irão rejeitar a ordem, irão debater, andarão segundo os seus próprios conceitos. Em outras palavras, elas estão querendo normalizar os seus pecados. A igreja não me aceitou assim. Exatamente. A igreja te recebe assim, mas o papel dela é te mudar, porque senão não tem a palavra. Não tem a palavra. Então querem normalizar o que é pecado, o que é danoso. O errado nos últimos dias vai virar certo. Acredite no que eu estou dizendo. Grava essa frase: o errado vai virar certo. Você vai dizer um dia: bem que o pastor falou. O amor está se esfriando, como aprendemos. Relacionamentos frios e desrespeitosos. Desde que eu me conheço por gente, tenho apenas 46 anos. Sempre vi pessoas respeitarem pastores e padres, liderança espiritual, até pais de santo. Quando eu era pequeno, minha mãe jogava uns jogos lá de vispa, lá de baralho lá, e era num terreiro de Umbanda. Eu vi eu não participo não, tá? Eu vi o respeito em que se tem. Tinha um rapaz de grande relevância, as pessoas beijavam até a mão dele. Meu pai, sua bênção. Como é que as pessoas tratavam um padre? Como é que as pessoas tratavam um pastor? E hoje, irmão, tudo bem, pastor, porque tem um monte de pastor ruim. Olha, a Bíblia diz sobre os falsos pastores, mas sobre os falsos obreiros também. Tamo junto. Se você acha que tem pastor falso, o que mais tem é obreiro falso. Mais do que pastor, muito mais. Nem se compara. E quem sai perdendo? E aí, irmãos? Os falsos também é uma alerta para os últimos dias. O que é falso? Somente a aparência. Irão querer ganhar as pessoas, conduzi-las com a sua aparência, com uma boa fala, com uma boa oratória, com um bom louvor, com uma Bíblia muito grande, com uma informação de santidade, porque eu visito muitos montes, porque eu tenho um dom da revelação. Só isso. Só isso. E o que a gente vê de resumo disso aqui? Uma fé superficial. Porque o cristão que é cristão, ele passa por tudo e não desiste de Jesus. Mas essas pessoas falsas, na prova, elas desistem, reclamam e murmuram. O cristão não, ele não tem opção. Ele passa. Por que ele passa? Porque ele é consolado, ele é amparado. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte. Então eu digo que o vale, o dia mau tem que haver para todo mundo, porque só assim a gente vai saber quem é que mora dentro de cada um de nós. Se é o Espírito Santo ou se é o espírito do anticristo. Outra coisa, revelar o falso obreiro. Fulano, me dá sua célula aqui, fica em banco. Fácil você saber quem é ele. Fulano, eu não quero que você mais atue nesse ministério. E sabe qual é o discurso dele? Pastor, está sendo mais arbitrário, excessivo comigo. Ali nós descobrimos quem é que mora ali dentro. Que ele estava com uma falsa obediência. Uma falsa obediência. Está comigo aí ou não está? Quando nós mexemos no caroço da pessoa, a gente vê que tipo de fé que ela tem. Se ela tem aliança contigo de verdade,
ou se ela tem apenas uma fé superficial. E a minha melhor ferramenta é essa. Eu sempre falo, vou mexer para saber o que eu tenho. Aí dá linha na pipa, estou indo embora, vou vazar, não quero mais trabalhar. É isso mesmo. Superficialidade em cima, aparência de que tem aliança, aparência de que é salvo, aparência de que está rindo para você, mas por detrás não está. E aí, como aquela peça do Nissi que nós vimos aqui, quem é você sem o seu ministério? Não, porque eu tenho o meu ministério. O seu ministério é obedecer a sua liderança, rapaz. Esse é o primeiro ministério. O outro, secundário, é consequência da sua lealdade. Está comigo aí? Não. Então o que eu mais vejo hoje é a fé superficial. O que é a fé superficial? Até que você mexa na pessoa, até que você confronte ela, você vai ver que aquilo tudo na verdade era um crente montado, um boneco de porcelana. Está comigo aí? Não? Uau! Mateus 24, verso 25. Veja que eu avisei isso de antemão. Porque assim como um raio, um relâmpago lampeja no leste, brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Qual é a questão do raio? Mais um sinal. Talvez você nunca percebeu. Você fica olhando e fala, vai vir um raio ali. Você fica olhando? Não. Você está olhando para lá, um raio cai ali. Mas meu Deus do céu, ninguém imagina. Assim como um raio não diz onde ele vai cair, assim também a volta do Filho do Homem, onde você menos espera. Como um raio, a velocidade, você só ouve o barulho. Mais uma vez, raio, claro que ele dá o clarão, mas o raio é conhecido por quê? Pelo barulho. Você está dentro de casa. Eu estou falando sobre arrebatamento. A volta de Jesus tem umas 5, 6 ou 7 pessoas dormindo. Vão ficar. Mateus 25 diz que as noivas cochilaram, dormiram. Ok? Vamos lá, vou continuar. Presta atenção. O raio, ele oferece para a gente o quê? Um estrondo, um barulho ensurdecedor. Compreende? A mesma coisa. Como é que Jesus vai voltar agora no arrebatamento? Pelo soar da trombeta. Assim como um raio sai do leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele diz no versículo 25? Vejam, eu avisei isso de antemão. Você acha que o arco-íris que aparece é à toa? É a fusão? É a água sendo proliferada? O estado físico dela mudando? Você acha que é à toa? Deus disse, eu sempre colocarei um arco no céu para reforçar a minha aliança com os seres humanos. A mesma coisa agora, Jesus utiliza um raio para dizer, olha, toda vez que cair um raio, lembra, Jesus está voltando. Dizem, não é cientificamente a história, é falácia, dizem que o raio é o grito de Deus, né? Deus está falando, né? O céu está gritando, ok? Hoje a gente vai encontrar muitos motivos climáticos para dizer sobre o raio, mas Jesus, mesmo sem uma ciência tão apurada, ele disse sobre o raio. Tem até uma piada na internet, relampejou, como é que é? Está relampagando, relampejando. Toda vez, repete comigo, toda vez que um raio cair, o Senhor está anunciando para a gente, estou voltando. Olha para o irmão do seu lado e fala, se você não acredita, eu estou orando para que um raio caia na sua cabeça. Mateus 24, verso 32. Agora aprenda uma lição interessante demais. Agora aprenda uma lição. Quando os ramos, a lição da figueira, quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar. Dá um oi para a igreja. Paz, igreja. Amém. Bom dia. Glória. Amém, irmão. Quer ler? Por favor, aqui. Isso. 24, isso aí.
Mateus 24, 32. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgirem e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Uau! Muito obrigado. Nossa. Thank you. Speak English? Não, vou falar em português por causa de você, tá? Obrigado. Família, olha o que ele acabou de ler sobre a figueira. A figueira é um sinônimo de Israel. Lembra quando Jesus ele olhou a figueira e não viu fruto nela? Tudo quando você fala de figueira está dizendo sobre Israel. Jeremias, você vê, eu vejo uma vara. O figo é dado como Israel. A tipologia é a mesma coisa. Então ele usou a agricultura, usou um fenômeno local para dizer, olha, está vendo a figueira? Os brotos estão saindo, logo vai dar o seu fruto. Então uma estação está sendo anunciada, que é o verão, no caso dela. Ela não dá em outra estação. Assim também quando vocês virem todos esses sinais, assim também quando vocês perceberem todos esses sinais, da mesma forma, saberão que o tempo está muito próximo. Eu lhe digo a verdade, essa geração, esse século não passará até que todas essas coisas sejam acontecidas. Como a figueira em Israel tem a data dela, tem o dia dela, tem a estação dela, assim também o Senhor fala, olha para ela, as coisas naturais, a estação natural, e olha os tempos bíblicos espirituais, se comparou a mesma coisa. Então se a figueira está florescendo, tem o broto, uma estação está chegando, o verão. E se nós temos pestes, maremoto, terremoto, se nós temos o desamor, se nós temos guerra e rumores de guerra, o fim dessas coisas também está chegando. A mesma coisa. Em Mateus 24 há uma sessão suscetiva escatológica em que ela é digna de prestar muita atenção. Além da figueira, além das guerras, além de muitas informações, ele ainda coloca a vida do nosso contemporâneo Noé. E ele diz assim no verso 37: quando o Filho do Homem voltar, quando eu voltar, será como nos tempos de Noé. Gente, não é que vai terminar em águas de novo. Preste atenção. Alguém falou, vai ter dilúvio? Não é isso. O que aconteceu no tempo de Noé? Em momento nenhum ele fala de dilúvio, mas ele fala de algumas coisas que estavam comum. Não sei se você já reparou, se quiser eu lhe mando esse estudo. Noé começou a construir a arca com 500 anos. Noé terminou de construir a arca com 600 anos. 100 anos. Um cara trabalhando braçal, construindo as suas próprias ferramentas, betumando madeira por dentro e por fora para que a água não entre e o barco afunde, fazendo tudo como Deus mandou, toda a medida, para que os animais também entrassem nessa arca e fossem salvos. Preste atenção, nos dias do dilúvio, o povo, ele está falando da água? Está falando da água? Está falando do barco? Está falando de quem? O povo. No dia do dilúvio, o povo seguia a sua rotina. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? Você não tem uma rotina amanhã? Quem vai trabalhar amanhã? Quem vai cuidar da casa amanhã? Quem vai estudar amanhã? Quem não vai fazer nada amanhã? Vai correr amanhã? Nós temos uma rotina. Então, nos dias antes do dilúvio, nos dias antes do arrebatamento, como Noé, Senhor. Então, nos dias antes do arrebatamento, nos dias antes do dilúvio, Jéssica, o povo seguia a sua rotina de banquete, de festas, de casamentos, até o dia em que Noé entrou na... Então casavam. Quem vai casar esse ano? Quem vai casar esse ano? Jesus vai voltar para eles, viu? Quem casou esse ano?
Quem quer casar esse ano? Quem está solteiro e quer um vaso, uma vasa? Aleluia. Amado, eu não sei se esse glória teu assim é bom, porque eu falo, essa varou está desesperada. Eu até queria, mas não sei se isso traz um alerta ou medo pro cara, né? Quem quer casar esse ano? Ué, quer tu? Quem quer casar? Desistiu, irmã? Preste atenção. O texto diz sobre o povo, a rotina, ou seja, Deus, Ele vai cumprir o propósito dele. Só que a galera está distraída igual Noé. No tempo de Noé não tinha faculdade, no nosso tem. No tempo de Noé não tinha WhatsApp, o nosso tem. No tempo de Noé não tinha Instagram, o nosso tem. No tempo de Noé não tinha parque de diversão, o nosso tem. No tempo de Noé não tinha nenhuma distração se comparada à nossa. Só que ele diz algumas coisas. O povo tinha sua rotina normal. Então imagina, quem acordou para plantar, está plantando. Quem acordou para cuidar do gado, está cuidando. Quem acordou para visitar um parente, sair da cidade ali para outra aldeia, está fazendo. Então o povo está normal. A mãe que tem a criança está amamentando. O cara que está com os casamentos marcados, ele está fazendo um convite das festas, está se preparando para a festa. Todo mundo. E assim é a nossa vida. A gente faz plano para esse ano. Fazemos ou não fazemos? Temos plano, construção de casa, pensamento de casa. Eu, por exemplo, já estou tentando me mudar, já tem 1 ano já, e não consigo. A gente faz perspectiva, a gente estuda, faz uma faculdade, faz outra faculdade, faz outra faculdade. Tem gente que gasta a vida inteira fazendo faculdade, só não trabalha. Eu fico imaginando, cara, a vida inteira, fez uma faculdade, se formou, e aí vai trabalhar? Não, vou fazer outra faculdade. Falei, gente do céu. Pelo que eu tenho, você escolhe a profissão e se finca nela, né? Aí, outra faculdade, e aí terminou a segunda, vai trabalhar em quê? Estou fazendo a 3ª faculdade. Sério, gente, isso é uma loucura, gente, pelo amor de Deus, né? Então, a rotina normal das pessoas irão surtir. Vou no shopping, vou levar minha esposa para almoçar fora, né? Vou para o cinema, vou viajar, vou tirar férias, amém? Glória a Deus, falando de você, irmão. Vou comprar, vou vender, vou crescer, Ilan, vou prosperar, vou ser pai, Ilan, né? A rotina normal nossa. Então o povo seguia a sua rotina normal. E Noé estava fazendo o quê? A arca. Qual a diferença nossa para esse povo? Nenhuma. Não vou ficar assim, Jesus, não vou trabalhar porque tu vai voltar, vou ficar aqui. Jesus, não vou fazer nada porque estou te esperando. Você pode envelhecer aí, morrer e Jesus não voltar. Mas qual é o lance? A arca está sendo montada, a arca está sendo pregada. O arrebatamento vai acontecer, não é na igreja, é em todos os lugares. Se for na igreja é porque é dia de culto, ok? Amém? Mas o arrebatamento não tem hora. Então se eu estou no busão, a trombeta soou, minha cadeira vai ficar vazia. Se eu estou no carro, a trombeta soou, minha cadeira vai ficar vazia. Se eu estou em casa, nas tarefas domésticas, a trombeta soou, tudo vai ficar parado. Se eu estou num trabalho, uma viagem, a trombeta soou, tudo vai ficar à mercê. Se eu estou em férias, a trombeta soou, vão ficar com a minha mala. Então aonde você estiver, entenda que a mensagem da arca hoje é a pregação que vos salva, que vos limpa, que vos lava, que vos purifica. Então assim como no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Nós estaremos na nossa rotina diária, estaremos vendendo, comprando, passeando, estaremos fazendo negócios. Mas se Jesus chamar, bem-aventurado o servo que o Senhor, quando vier, achará o servindo. Alguém aí que vai subir, dá um glória a Deus ao seu lugar. O interessante é apenas uma palavra que está no verso 39. Repete comigo bem alto no 3. Não perceberam? No 3, gente. Olha os ansiosos, né? 1, 2, 3. O que estavam para
Veio o dilúvio e todos... Desculpa, irmão, veio o dilúvio, não perceberam o que estava para acontecer, até que o dilúvio veio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou fazer essas coisas? Vou. Mas o que o texto leva a atenção para mim? Todos nós temos uma rotina. Ninguém vai ficar aqui trancado na igreja. Daqui a pouco todo mundo, ó, vaza. Quem vai para a churrascaria hoje comer? Quem vai almoçar fora hoje? São rotinas. Quem vai para a casa da sogra? Isso é bom ou ruim? Né? Quem vai para a casa de um familiar hoje? Quem vai para casa? Como você tem garantia disso? Se Jesus voltar no meio do caminho? É ou não é? A gente faz plano, mas a palavra final vem de Deus. Olha que loucura. Só que o texto diz que eles estavam com a sua rotina, mas o texto diz que eles não perceberam. O que eles não perceberam? Que a arca tinha terminado, que o tempo tinha se esgotado. Então eles tinham um parâmetro seguinte. Deus falou assim, ó, eu vou inundar tudo. E qual era o parâmetro que eu sei em que o dilúvio ia cair? Meu irmão, quando Noé parasse de bater parafuso, eu prego lá, eu falo assim, meu irmão, todo mundo perto da arca aqui. Não é? O cara parou, o cara está com a família dentro. Principalmente quando Deus falou assim, ó, coloca 2 animais de cada espécie, 7 animais de cada espécie. Quando eu ver os animais entrando, vou me enviar no meio deles. Vou montar em cima de um burro, meu irmão, e vou entrar aqui. É ou não é? É ou não é? Mas não, eles ficaram fora da arca, ficaram longe da arca. As suas tarefas, qual o nome disso que a gente aprendeu? Distração. Você vai trabalhar, meu irmão? Vai. Você vai viajar? Vai. Mas não fique distraído. Entenda que existe uma arca para você voltar. Há um tempo em que você deve retornar. Não é ficar como se não tivesse o amanhã, porque o dilúvio caiu e o relâmpago, como Jesus, também virá sobre a terra. Agora presta atenção. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 5. Eu nunca falei dessa forma, gigante, nunca falei assim. Gênesis 2, verso 5. Nenhuma planta silvestre e haviam brotado da terra, pois o Senhor Deus não tinha mandado chuva sobre regar toda a terra, e não havia quem cultivasse. Presta atenção, Gênesis 2. Do Gênesis 2 ao dilúvio predito no Gênesis 6, ao dilúvio falado no Gênesis 7 e real, a chuva, se tinha, era escassa. Mas não há a palavra de chuva do capítulo 2 ao capítulo 7. Eu não quero afirmar que não choveu, mas eu não tenho uma chuva do 2 ao 7. Aonde eu quero colocar essa palavra? Por que o texto deixou de acreditar na arca? Não chove. Está comigo? Esse cara é doido, maluco, gente. Isso é bitolado. Isso é gente, ó, sem cultura. Doido. Eu vou acreditar? Eu acredito na ciência. Para mim tem que comprovar. Não tinha chuva. Alguma vez já aconteceu o arrebatamento? Exatamente. Então não chovia do Gênesis 2 ao 7. E nunca aconteceu o arrebatamento. Noé foi chamado de louco, até que ele entrou na arca e o primeiro pingo caiu sobre a terra. E eu não quero pagar para ver. Eu prefiro me santificar a vida inteira e de repente me decepcionar, eu ficar frustrado, falar: Jesus, eu achei que o Senhor ia voltar, mas eu me santifiquei, tá? Do que ele voltar e falar: caraca, demora. Eu prefiro me santificar e chegar lá em cima e falar: ó, meu filho, não existe céu não, tá? Todo mundo vai ficar sentado a vida inteira aqui. Do que eu chegar lá em cima, ter um trono, um juízo, e aqui é uma porta do céu e aqui é a porta do inferno. Prefiro chegar lá em cima e falar assim: ó, era alegoria bíblica, não existe nada, vocês vão ficar sentados nesse banco a vida inteira. Mas pelo menos falar assim: Senhor, mas pelo menos eu fiz o que foi me falado. Ótimo, que legal. Do que chegar lá em cima e ter uma grande surpresa. Chegar lá em cima e falar: ah, não vai ter nada disso, é mentira o inferno, é mentira o céu. E quando eu chegar lá ser tudo verdade. Eu não quero pagar para ver, não. Quero não.
Lembrando, de Gênesis 2 a Gênesis 7, quando caiu a primeira gota, não há nomeação, palavra alguma dizendo que havia chovido em nenhuma dessas vertentes. Porque o rio que saía do Éden, ele se cortava em 4 braços. Então a terra tinha sua própria irrigação, toda dela, pelos rios. E se construía biblicamente as margens do rio, onde tinha suas plantações, tudo. A primeira vez que a palavra chuva é descrita, depois de Gênesis capítulo 2, é em Gênesis capítulo 7, quando a arca está pronta e a chuva vem sobre a terra. Assim como também o arrebatamento nunca aconteceu. A chuva veio e a trombeta também soará. Está comigo aí não? 2 homens, verso 40. 2 homens estarão trabalhando junto. Um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada, outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem que ocasião o seu Senhor o virá. O que esse texto mostra para a gente? Salvação é individual. Seu marido não quer, sua esposa não quer, vai deixar de ser salvo por causa dele? Casamento é temporário, filho. A salvação é para sempre. Um filho não quer, uma filha não quer, o pai não quer, vai deixar de ser salvo por causa dele? Um amigo do trabalho não quer? Você tem que ter o seu interesse. Salvação é individual. Preste atenção. Entenderam isso? Se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ele ficaria atento e não permitiria que o ladrão arrombasse a sua casa. Estejam também atentos e preparados, pois assim virá o Filho do Homem, quando menos se espera. Algo comum para a gente, que é o furto, o roubo que está acontecendo aí. Ninguém imagina que vai sair, que o ladrão vai pegar o seu telefone e o seu celular. Ninguém imagina que vai sair e alguém vai subtrair alguma coisa sua. Assim também Jesus falou. Quanto você menos imagina, mais uma vez, uma vida natural, vai acontecer esse fenômeno. Preste atenção a todos que trabalham para Jesus. Quem são servos que servem a Jesus aí? Levante suas mãos. Serve a Jesus. Serve a Jesus, preste atenção. Não é momento de largar a obra. Está comigo? Preste atenção, numa vida comum. Você trabalhou a vida inteira, faltando 2 anos para se aposentar. Você vai deixar o trabalho? Você não vai. Você engole. Você vai trancos e barrancos. Vai se arrastando, mas você vai completar o quê? A sua carreira. Entende? Então, falta 1 ano para me aposentar. Trabalhei a vida inteira. Não quero mais, não gosto dessa empresa. Não faça besteira. Você vai jogar 30 anos fora por causa de 6 meses, de 1 ano. O que a Bíblia diz para a gente? Preste atenção ao próximo versículo. O servo fiel e sensato é aquele que o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e também alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Para todos que trabalham, que discipulam, que ensinam, que servem, a Bíblia está dizendo: se Deus constatar que aquilo que Ele mandou você fazer estiver sendo bem feito, vai haver uma recompensa para você. Em outras palavras, se Ele voltar e ver que aquilo que Ele mandou você fazer não está sendo feito, você não ganhará recompensa. A Bíblia diz: bem-aventurado o servo quando o Senhor vier, achará o servindo. Deus quer te ver servindo. Qualquer um patrão que te contratou, se ele chegar na empresa e ver você sentado, você leva uma advertência e é mandado embora. Qualquer um. E com Deus não é diferente. Fala para o seu irmão: volte a trabalhar para Jesus. Verso 21. Pois haverá grande angústia em qualquer, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá uma angústia tão grande. Que angústia é essa? A igreja será tirada, o arrebatamento vai acontecer, será uma agonia essa terra, uma agonia. Imagine a quantidade de doenças que irão aparecer. Nunca houve uma angústia. Por que eu trouxe isso? Porque a palavra não é a tribulação, é a grande
tribulação. E aonde eu quero aplicar isso? Se você acha que está difícil hoje, não tem noção como vai ser depois do arrebatamento. Não tem noção. E aí, meu irmão, eu vou apertar mais um pouquinho. Dá uma atenção em Apocalipse capítulo 13, verso 1. Então virá. Então eu vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exigiu que os grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem a marca na sua mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender qualquer uma coisa sem essa marca, que era o nome da besta, ou o número que representa o seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o que significa o número da besta, pois o número da besta é o número do homem, e o seu número é 666. Não sei se você gosta de numerologia bíblica, mas o número de Deus se distingue pela perfeição, chamado que Deus fez o 7º dia e nele descansou. O número da besta vai ser o número do homem, da malcriação do homem. O homem foi feito no 6º dia. Satanás entrou na vida de um homem. O número da besta é um número de ignorância, é um número de erros da raça humana. A besta só vai ter poder por causa dos seres humanos. A besta vai ter o seu exército dela. Todos aqueles que odeiam Deus irão servir a besta. Então o número da raça humana é 6, multiplicado por 3. Então o número da besta é 666. O código de barra dela, o chip dela, ou o número mesmo cravado. Não sei se é um número no nosso algoritmo 6, não sei se é um número romano, se vai ser um código de barra ou um chip. Mas o texto diz que quando o anticristo reinar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ela irá ter um controle de tudo e de todos. Onde nós iremos entrar aqui agora? No campo tecnológico, fechando a mensagem, na robótica dos últimos dias. Ninguém pode comprar ou vender. Tem carro? Tem fome? Agora não é mais o seu dinheiro. O que está acontecendo no mundo hoje, Alexandre? A globalização. Eu mexi com vocês há um tempo atrás e falei, só eu tenho R$400 eu nem sabia, na minha bolsa. Alguém tem dinheiro em cédula? Não tem. Quantas possibilidades já foram lançadas? Por exemplo, eu já ouvi um tempo atrás que o Bitcoin seria a moeda mundial. Eu não sei o que vai mudar, mas eu sei que nós temos tecnologia suficiente para que isso aconteça. Quem tem conta em um banco? Quem tem conta em um banco? Quem tem conta em 2 bancos? Já viu a opção do seu banco de anexar suas 2 contas, sincronizá-las? Tudo é eletrônico. Vai comprar uma paçoca, o cara da paçoca está com QR Code aqui. Não precisa nem pedir. O cara que pede a esmola hoje, esmola. Ô senhora, eu tenho Pix. Tudo hoje está automatizado. Tudo hoje está conectado. Por que o texto diz para a gente que ninguém vai comprar e vai vender se não tiver a marca da besta? Porque o governo do anticristo vai controlar você. Quer pegar o seu dinheiro no banco? O banco vai mandar, senhora, tem que cadastrar aqui a marca. Alguns nocivos vão dizer, bota a marca aí, como, poxa, né? Agora reconhecimento facial, pelo olho, pelo tudo. Eu entro no meu condomínio, só boto o olhão lá, ó. Apocalipse está lá, a besta está lá. Tudo hoje é isso. Reconhecimento facial. E tudo. O campo hoje é o cenário perfeito para o arrebatamento da igreja e para a instalação do anticristo. Se você acha servir difícil Jesus hoje, está na igreja hoje, seja um soldado do anticristo. Se você hoje reclama
do que Ele cobrado para que se você se santifique, fique nesse tempo. Você tem um cartão, ele de aproximação ou de chip, está tudo feito. O dinheiro saiu do sistema. Não sei se você vê, a língua mais falada no mundo hoje é uma só, universal. Nós temos o nosso latim, a nossa língua portuguesa. Para a gente está sendo quase obrigatório você ter duas línguas. Qual é a outra? O inglês. Você vai em Israel, eles falam em árabe, eles falam lá o hebraico deles, mas eles têm a terceira língua deles, que é o inglês. Está tudo sincronizado, tudo. O campo está preparado. Jesus está voltando. O anticristo, ele vai dominar esse mundo. E falta de aviso? Não é. Na verdade nunca foi. Fica pecando, fica questionando, fica dando um luxo de achar: ninguém me manda, ninguém me quer, eu não vou fazer mais nada. Fica e fica de vez. É uma realidade. Ninguém poderia comprar e nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta e o número que representa o seu nome. Uma marca física? Não sei. Bota o símbolozão aí para o pessoal se assustar aí, por favor. Uau. Tem uns loucos aí, né? Mano, se eu compro um carro que tem essa placa, eu vendo. Se eu compro um carro que tem 6,666, eu vendo. Uma casa, o cara quer vender uma casa barata, o número 666. Meu irmão, essa casa que o anticristo vai morar. Não é minha não, o endereço é dele, né? Presta atenção, 666. Só para irritar, para confrontar a Deus. Lembra que o anticristo é anticristo? Então, se Deus fez a raça humana no 6º dia, eu vou pegar o que Deus fez, o que Deus ama, e vou fazer da minha forma. 666. Esse é o controle global. Global, Juliana. É algo invisível? Não sei. Vai ser um chip implantado? Não sei. De repente não vai ser um número escrito, mas vai ser um chip com código 666. Pensamentos e crenças do anticristo serão tudo contra Deus. A marca 666 está sincronizada a uma adoração à besta, rejeição também a Deus. A palavra 666 é uma rebelião máxima contra Deus. E por que 3:6? Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. E o anticristo vai dizer: eu nego o Espírito Santo, eu nego a Jesus e eu nego a Deus. 666. Bem-vindo ao fim dos tempos, ao fim de toda a raça humana. Quero vos completar com a parte mais interessante. Queira você acreditar ou não, você não vai conseguir influenciar nada para que isso aconteça. A vinda do anticristo é independente de você, de mim. Ah, pastor, tem que pregar o evangelho para o mundo inteiro para Jesus voltar. Isso não é para o arrebatamento, é para depois do arrebatamento. O evangelho vai ser conhecido, lembra? A terra vai se encher do conhecimento e depois vai vir um fim. Nós estamos falando do princípio das dores, a volta de Jesus. O fim é outra coisa. O fim é outra coisa. Daniel, capítulo 12, versos de número 4. Se você puder ler o capítulo Daniel, verso 9 todinho, ou de repente eu trago uma pregação sobre isso. Daniel tem a revelação das semanas do anticristo e de como será o anticristo. Mas olha o que Daniel também diz no capítulo 12. Na verdade, do 9 ao 12 é escatologia, tá? Daniel, olha o que ele diz: mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo naquele tempo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se aumentará. Repete comigo: haverá uma grande correria de um lado para o outro e o conhecimento aumentará.
Não sei se você vê, o mundo está em plena agitação. Tem uma bomba, os voos cancelam, tudo para, as empresas todas, a galera está correndo, a economia está correndo de um lado para o outro. São viagens. Antigamente, quem diria que nós aqui, nascido e criado em uma comunidade, viajaríamos de avião? E isso é uma possibilidade para nós, muito real. O que você gastava para ir para Paraíba? Me lembro da minha mãe foi para Paraíba várias vezes já, 3 dias de ônibus. Minha mãe em 3 horas, 4 horas está na Paraíba, João Pessoa, de avião. Então no final do tempo, a ciência se multiplicará, as pessoas irão mudar de um lado para o outro. Existe uma tradução que diz, irão correr atrás de conhecimento, também aplicável. Eu acompanho o carro, eu sou fã do ramo automobilístico. Eu vejo os caras de carro, hoje a modalidade é elétrico. Eu vejo os caras indo para a China, indo para o Japão, para tudo quanto é lugar, ver o que está vindo de tecnologia, e fica toda hora, vai chegar no Brasil ou não chega no Brasil? Por exemplo, eu tirei umas férias agora, estava nos Estados Unidos, tem que ver os carros de lá. Eu andei num Uber em Nova York, que o teto do Uber é placa solar. O carro é 100% elétrico. O teto, e não é feio, ele não montou, vem de fábrica. Ele é vazado e cheio daquelas camadas de placas solares como estão aqui. O carro carrega na luz solar, andando. Quem diria? O carro elétrico, eu tenho um carro elétrico. O carro elétrico para a gente era uma palhaçada talvez. Carro elétrico, o que é isso? Vai brinquedo, vai estragar. Eu tenho uma autonomia de 400 e poucos km com o meu carro elétrico. Eu abasteço uma vez por semana. Está chegando o carro elétrico agora, previsto no Brasil com autonomia de 1000 km. Sabe o que é 1000 km? Andar em bateria. Sabe quantos anos tem a duração da bateria? Garantia? 10 anos. Se você comprar um carro zero a combustão agora, daqui a 10 anos ele perdeu o valor todo. Quantas vezes você já fez o motor do carro em 10 anos? O carro elétrico tem uma garantia total do carro de 8 anos, da bateria 10. Quem diria? Sabe como é que eu abro meu carro? Hi BYD, abrir cortina. Hi BYD, aumentar a ventilação do ar-condicionado. Sim. Hi BYD, abaixar a janela. Hi BYD, fazer um café fresquinho. Tudo. Eu ligo meu carro falando com ele. Hi BYD, ligar carro. Hi BYD, de ligar carro. Eu ligo o meu carro pelo celular. Esse dia eu vendi o que eu tinha para o Tiago. Aí esse dia eu falei, Tiago, toma vergonha, cara, que eu tenho o aplicativo do carro dele ainda. Olha eu lavando roupa suja aqui. Falei, Tiago, teu carro está com 9% de bateria, cara, bota para carregar. Aí ele, pô, esqueci. Se ele estiver fazendo gracinha comigo, eu bloqueio o carro dele onde ele estiver. Na hora eu consigo bloquear o carro dele. Não anda, aonde tiver. Aonde tiver. Quem diria que isso era uma realidade nossa, irmãos? Olha só, irmãos. Quando eu vi que o Uber tinha uma... Cara, isso para mim foi algo. Eu fiquei pasmo. O Uber com uma placa energia solar no carro. E é luxo, tá? Luxo puro. Foi $88. Converte em real, R$509 que vem na minha fatura. 14 km. Que é milha lá, né? Milhas. Dá 1,3 de km. Ó, muito caro. Mas valeu a experiência. Tira. Lá, o Tesla, esse Cybertruck, toda esquina tem. Você dá uma ordem de comando para ele te levar para casa. Você não precisa botar a mão no volante, não. Pode dormir, tomar o teu café, trabalhar, ele te leva. Está entendendo o que eu estou falando? A tecnologia, a ciência, a robótica chegando. Tudo hoje funcionando sem ajuda humana. Qual vai ser o maior exército do inimigo? A tecnologia, a robótica, a computação. Existe hoje supercomputadores mundial que tem dados de todo mundo. Todo mundo.
Aprendam, terminando, o seu CPF, se você ficar, não vai ser mais número, vai ser o 666. A sua identidade não será mais número, será o 666. A sua conta de banco não será mais número, também será o 666. Pastor, eu não quero participar. Então se levante, seja igreja de verdade, busque ao Senhor de todo o coração, esteja preparado para o arrebatamento. Jesus está voltando. Vou repetir mais uma vez: Jesus está voltando. Feche os olhos, por favor. Apaga a luz. Prepara o vídeo. Feche os olhos, por favor. Bota bem alto o som, por favor. Dá uma olhada no telão. Apaga essa luz, gente. Dá uma olhada. Olha só que coisa louca. Bem alto o som, por favor. Preste atenção nesse vídeo. Pode ser a última chance. Jesus está voltando. A Bíblia diz em Mateus 24, 42. Portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia que o seu Senhor virá. Note que ele diz à igreja: Jesus pode voltar esse mês, Jesus pode voltar essa semana. Finalmente ele voltará. Quantos irão ficar e que ouviram a palavra? Hoje eu não quero fazer apelo, eu quero ter um pedido de arrependimento de todos em que hoje não se sente salvo. Salvação não é um sentimento, mas se eu não me sinto, a minha mente está me acusando de algo errado que eu fiz ou que eu faço. Paga tudo, por favor. Hoje eu quero falar com essa igreja que eu sou pastor e de quem eu sou pastor, nem de todos. Não de todos por minha conta, porque muitos não me consideram. Paga a luz do meio. Muitos não me consideram. Mas a quem tem ouvido a voz, mas mesmo assim não tem conseguido se santificar, se alinhar, não tem conseguido o auge da sua vida cristã. A lamparina está baixa de azeite, está irritado, magoado, chateado. As coisas dessa terra te chatearam. E talvez hoje, irmão e irmã, se você fala: cara, se Jesus voltar, eu não subo. Eu queria orar contigo aqui hoje. Orar contigo aqui hoje. Só você que sabe dessa verdade. Não se sinta aí posudo, estou no meu lugar e você salvo. Cuidado, hein, com o seu achismo, hein? Perdeu o primeiro amor? Vai ficar. Principalmente aqueles que eu, como pastor, tenho mandado mensagem dizendo: fulano, Jesus está voltando.